Olá pessoal, hoje eu estou aqui no Parque do Ibirapuera, na frente dessa cerca viva, exatamente para atender a Bruna Braga, uma das nossas seguidoras, que pediu, por favor, Abud, faça um vídeo sobre esse tema. Se você me perguntar qual é a função da cerca viva, eu te pergunto, qual é a função da cerca? É você fazer uma barreira, uma proteção entre um ambiente e outro, como um gradil, por exemplo, um alambrado e até de vidro, ou então essa cerca pode ser fechada com uma chapa de aço, por exemplo, ou até um muro que faz também um cercamento do seu terreno. A cerca viva é parecida. Acho que a primeira coisa quando se pensa em cerca viva é para que você vai fazer uma cerca viva. Normalmente as cercas vivas têm duas grandes funções. A primeira delas é barrar a passagem e a outra é barrar a visão. São duas coisas completamente diferentes. Quando você quer barrar a passagem, a gente precisa ver bem que tipo de barreira é essa. Se é apenas para os humanos, que tem uma certa civilidade, realmente não vão passar ali por aquela vegetação. Mas se for uma cerca para conter animais como cachorros, gatos, por exemplo, é importante que você tenha ali alguma cerca metálica para fazer essa proteção física ser mais eficiente. Então, se você tiver um cachorrinho e quiser cercar o quintal da sua casa, é aconselhável que você faça esse alambrado e depois você tenha ali uma cerca viva na frente, tirando então a presença desse alambrado que nem sempre é bonita. Ou então você coloque uma trepadeira por esse alambrado e aí você vai ter também uma cerca viva, não de arbustos, mas sim de trepadeira. Muitas pessoas acham que colocar espinhos, por exemplo, pode barrar mais. Até pode ser, como essa cerca que nós temos aqui atrás, que é feita de Euphorbia milis, que é a coroa de Cristo gigante, que tem espinhos, mas ela é uma euforbiácea, ou seja, ela tem aquele leite quando você corta a folha, e esse leite pode ser bastante cáustico. Em outras palavras, venenoso, então precisa ter muito cuidado se você tiver criança e mesmo animais. Eu escolhi esse ponto exato para filmar, porque aqui atrás nós temos o estacionamento com muitos carros e vocês vejam que esses carros que estão aqui atrás da cerca viva, praticamente você não nota. Em compensação, os carros que estão aqui à minha direita, eles aparecem muito mais na paisagem. Então, nesse caso, a cerca viva é para barrar a visual e minimizar a presença dos carros num parque cujo objetivo é dar a sensação de verde. Então, quanto menos eu tenho a presença do carro, mais eu tenho a sensação do verde, essa sensação agradável. Enquanto essas cercas vivas têm a função de barrar a visão, é fundamental, então, que elas estejam acima da linha do olho. Como a linha média do olho é 1,5 m, é importante que a altura dessas cercas vivas ultrapasse então essa medida. Agora, o outro caso é quando você quer impedir a passagem, mas você quer liberar a visão. Então, essas cercas vivas podem estar abaixo da linha do olho, ou seja, pode ter aí até 1,40 m, 1,20 m, até 50, 60 centímetros. Por quê? Porque se imagina que as pessoas têm uma certa educação e não vão pisar nessas plantas para ultrapassar essa barreira. Um caso importante de se usar cerca viva é quando você quer uma certa proteção. Por exemplo, você está num local que tem ali um talude em declive, então você corre um certo perigo de cair. As cerca-vivas são importantes para isso, principalmente se você usar uma espécie de folha mais dura, como a clúzia ou a camélia. Essas cercas vivas acima da linha do olho, elas nos dão
privacidade. E isso é muito importante. Por exemplo, na minha casa de campo, eu fiz um banheiro com uma parede de vidro, onde eu quero ter a sensação de estar no jardim. Para isso, então, eu criei um jardim privativo para esse espaço, mas no fundo, separando do restante do terreno, eu fiz uma cerca viva para me dar privacidade. Aqui no caso, eu fiz uma cerca de bambu para que no primeiro momento eu já tivesse essa privacidade, mas continuei com camélia e com podocarpos para ter essa sensação de verde. Hoje eu não necessitaria mais da cerca de bambu. E por que a gente vê tantas cercas vivas na cidade, em frente a muros? O primeiro motivo é para você minimizar as pichações, que infelizmente ainda acontece. Uma coisa é um grafite, que você autoriza a pessoa a ir lá e fazer uma obra de arte. E outra coisa é a pichação, que é feita de forma não autorizada e as pessoas vão lá e rabiscam o seu muro. Você tem um bairro muito mais agradável se você tiver esses muros forrados por verde. E aí as cercas vivas encobrem os muros, principalmente aqueles muros mais claros que aparecem demais na paisagem, Eles vêm ao seu encontro e tem uma presença gritante aí no seu cenário. Se você tiver um muro pintado de escuro, ou um grafite, um marrom escuro, ou um verde bem escuro, você vai afastar esse muro e a cerca viva, então, vai melhorar muito o aspecto. Em muitas casas, o pessoal faz a cerca viva entre a calçada e a guia e os carros, exatamente para dar uma proteção maior. Por exemplo, nas avenidas que são proibidos parar os carros, você pode ter sim essa solução. Até porque as avenidas geralmente são mais largas e permitem aí uma velocidade maior. Então é comum você andar pela cidade, ter uma cerca-viva maior ali escondendo o muro e uma menor protegendo a sua relação com os veículos. Normalmente o pessoal que vai fazer uma cerca-viva imagina fazer realmente uma cerca apenas com vegetação. Então você tem um gramado e você cerca esse gramado com um arbusto e depois você vai lá e poda ele como se fosse um muro, como se fosse uma edificação. É uma forma assim, mas isso não fica tão natural. Essa cerca-viva mais formal, ela combina mais com uma arquitetura também formal, como uma arquitetura neoclássica ou uma arquitetura colonial. Mas se você quer ter um jardim mais descontraído, mais biofílico, que lembre mais a natureza, o ideal é que você tenha uma cerca-viva com espécies que vão crescer até uma determinada altura, não vão necessitar de poda e ainda, se você fizer uma espécie de fundo infinito, tendo ali arbustos menores na frente, menores ainda próximo às pessoas, você vai criar realmente esse fundo infinito e talvez capturar as árvores do vizinho, ou então aquela montanha que você vê ao fundo, dando então uma sensação de amplitude maior no seu espaço. Vamos mostrar agora alguns exemplos que eu fiz nesse trajeto entre a minha casa e o parque e aqui dentro também do parque. Eu coloquei essa imagem como primeira porque é a única formada por espécies nativas. Embaixo nós temos a Clusia fluminensis, que é da Restinga, e em cima a Caliandra, que é do nosso cerrado. A Clusia tem folhas duras, é uma planta bastante resistente. A Caliandra também, mas tem essa folha fininha que dá esse contraste então de textura. A Caliandra abre bastante e ambas precisam ser podadas. Aqui o Malvaviscus mole, que é mexicano e apresenta essas flores em lanterninhas que os beija-flores adoram. Aqui essa senhora passa entre duas cercas vivas. Do lado esquerdo o malvavisco que vimos e do lado direito a murta, a falsa murta, Murraia
paniculata. Mas cuidado com o uso dessa planta, ela está na lista das espécies invasoras. Mostramos esse Barno ibira cercado por essa planta. Aqui ela não cobre o muro, ela faz apenas o rodapé e serve aí para ocupar o espaço e minimizar o efeito de banheiro de cachorro. A folha dela, e esse slide é interessante porque a gente vê do lado direito ela como cerca-viva e do lado esquerdo a mesma planta podada como se fosse uma arvoreta. Aqui a murta em flor, que é muito perfumada. Esse slide mostra uma murta que não foi cuidada e ela está toda espigada, toda deformada. Aqui é uma cerca-viva formada de murta em forma de arvoreta. Passamos agora para o viburno, tem essa folhagem média bastante interessante, a perfumada gardênia, vinda da China, que também faz bonitas cercas vivas. Aqui a Thunbergia erecta, que na verdade nem necessita de muita poda, mas quando isso acontece, ela faz essa cerca viva bastante formal. Aqui já dentro do prédio, a camélia vinda do Japão separa a entrada social da entrada de serviço, que inclusive tem uma escada e ela faz essa proteção, principalmente para as crianças. Cercas vivas baixas, como o agapanto, separa as pessoas do lago. Nesse caso, o papel é feito por uma mureta efetiva. Outras cercas vivas baixas, como o crinum, que dá esse rosa bastante bonito. Agora vamos ver umas cercas vivas diferentes, como o Jasmim mesni, que é pendente, mas antes de tombar ele cresce dando esse efeito aí diferenciado. Bambus também fazem cercas vivas e quando eles crescem e plantados de ambos os lados, fazem interessantíssimos túneis. Agora, se você não tem muito espaço, como esse bambu está ocupando aí na calçada, você pode partir para forrar o seu muro com trepadeiras. E aqui apresentamos 3 delas que não necessitam de suporte. A primeira é o Ficus pumila, que vem da China e agarra-se no muro, principalmente se não tiver cal. Depois a falsa vinha, que é o Parthenocisso tricuspidata, que também vem da China e do Japão. Finalmente a Hedera helix, que forra o chão, mas também sobe. Nesse caso, ela desenhou uma espécie de uma arvoreta no muro. Fora das cidades, principalmente cercando fazendas, sítios, condomínios, o que impera é o nosso Sansão do campo, nativo lá do Nordeste brasileiro. É uma planta bastante espinhenta e se vende em forma de sementes. Quando plantadas juntas, formam esse muro verde fortemente intrincado, onde realmente é difícil passar. O Sansão do campo também é utilizado em rodovias para minimizar o ofuscamento dos faróis que vêm na direção contrária. Caso o carro perca o controle e vá em direção à pista oposta, o Sansão faz um amortecimento, não permitindo essa passagem e causando um dano maior. Aqui nós vemos o exótico eucalipto fazendo mais do que uma cerca-viva, construindo uma verdadeira muralha verde para tapar os prédios do entorno e criar aí essa atmosfera mais verde para o parque. Mas ele é muito usado também nas áreas rurais como anteparo de ventos. Se você curte paisagismo, se inscreva aqui no nosso canal, que a toda semana a gente tem postado um vídeo novo. Pessoal, obrigado por nos seguir e um grande abraço aí para todo mundo.